Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Patrick e hoje vamos falar sobre um tema que tem chamado muita atenção, um tema que tem levado muitas buscas e pesquisas na internet, que são as vacinas. Mas antes de falar sobre as vacinas, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, deixar um comentário sobre o que você achou desse vídeo e curtir se esse conteúdo foi útil para você. Não esquece de recomendar também para os seus amigos, enviando esse vídeo para todos os conhecidos, porque afinal de contas nós temos que saber sobre vacinas. É muito importante a gente conhecer como elas são produzidas e eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você entender todo o processo de produção de uma vacina e como elas são testadas também. Então a gente tem que buscar um pouquinho da história da vacina, como que elas foram criadas. Em 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner foi o primeiro a desenvolver um método de vacinação. O que acontecia é que a varíola era uma doença terrível para a época, portanto era necessário criar uma forma de preveni-la ou então de evitar que tantas mortes ocorressem por conta dessa doença. Diante daquele terrível cenário instalado na Europa graças à varíola, o Jenner observou que algumas mulheres que tinham contato com a varíola bovina, uma doença chamada cowpox, eram imunes à varíola humana. Então o que ele fez? Ele pegou o pus de uma secreção de uma mulher contaminada com varíola bovina e inoculou em um menino de 8 anos chamado James Phipps. Essa foi a primeira forma de vacinação que se tem notícia na medicina moderna. Quando ele fez isso, o menino teve uma reação, ele gerou um quadro inflamatório. Depois de 10 dias ele estava recuperado. Passado um tempo, James Phipps foi exposto a uma criança com varicela e ele estava imune. E aí o Edward Jenner publicou um trabalho muito famoso chamado Inquérito sobre as causas e efeitos da vacinação contra a varíola. E esse trabalho foi revolucionário, permitiu que fossem salvas milhões de vidas até hoje e desde então a vacinação é um método seguro que tem se aprimorado ao longo do tempo. Ok, passando essa parte da história da vacina, você deve estar perguntando, Patrick, mas o que é uma vacina? A vacinação é uma modalidade de imunização ativa na qual você usa o causador da doença, que nós chamamos de patógeno, ou algum antígeno, alguma substância que ele produz, sendo ele uma bactéria ou um vírus morto ou inativado, e com o objetivo de estimular a defesa daquele organismo hospedeiro. Então, quando a gente é vacinado, a gente recebe uma pequena carga viral ou recebe uma proteína produzida por uma bactéria, por exemplo, e isso estimula células específicas do nosso corpo, os linfócitos, a produzirem uma estratégia de defesa, produzirem uma resposta imune. Essa resposta são os próprios anticorpos. E esses anticorpos são proteínas que podem atuar no nosso corpo ao longo do tempo. Uma vez que você é imunizado, você adquire o que a gente chama de memória imunológica. Então nós temos células específicas, que são as células de memória, são linfócitos de longo prazo, que garantem que a gente continue imune mesmo depois de um longo tempo de exposição àquele patógeno. E agora vamos entender como que é o processo de fabricação de uma vacina. Quais são as etapas para você criar uma vacina? Mas antes queria te perguntar, o que você sabe sobre vacinação? Quais são suas dúvidas? Deixe um comentário para a gente poder trocar uma ideia sobre quais são as dúvidas mais frequentes sobre riscos de vacina ou sobre quais vacinas a gente tem acesso no Brasil hoje. As etapas que compreendem a fabricação de uma vacina passam por 3 estágios. Vamos então ao primeiro deles. O primeiro estágio consiste em você conhecer o antígeno ou patógeno, ou seja, quem é aquele organismo que causa a determinada doença, quem é o causador da síndrome ou da doença que pretende se tratar. E aí você começa a estudar esse organismo por meio de pesquisas iniciais. Você verifica quais são os mecanismos de atuação, qual é a base molecular dele, quais são seus genes, com quem ele se parece, se ele tem algum grupo já que causa alguma doença parecida. O segundo estágio consiste em experimentação, já in vitro ou in vivo. O que significa isso, Patrick? Experimentação in vitro é quando você conduz aquele patógeno, aquele causador da doença, dentro de uma linha experimental em células no laboratório, em ambiente controlado. Você usa células especiais para poder simular o efeito desse organismo em células humanas ou células de outros animais. E in vivo significa testar em cobaias. Então você começa já a desenvolver linhas de proteínas, linhas de estímulo que visem o desenvolvimento de respostas àquele determinado antígeno. Pois bem, o terceiro estágio já passa para a etapa chamada testes clínicos. O que consiste um teste clínico? Consiste em você já conduzindo, uma vez que você passou com sucesso pelo primeiro e pelo segundo estágio, você já tem um caminho seguro para testar em humanos. Então, o ensaio clínico você usa cobaias humanas, E essa é a etapa mais longa, mais complexa, pessoal. Por quê? Você tem que contar com um grupo de voluntários e esse estágio também se divide em 3 subfases.
O primeiro momento de um teste clínico é quando você pega um grupo pequeno de pessoas e começa a testar a segurança da vacina. Procura-se aqui atentar para fatores alérgicos, para fatores inflamatórios e para o quanto essa vacina pode ou não ser tóxica para humanos. O segundo momento do teste clínico é quando você define a resposta imune, ou seja, você examina as diferentes concentrações da vacina para a velocidade da resposta imune naqueles hospedeiros testados ali nesse teste clínico. O terceiro momento é quando você comprova de fato a eficácia da vacina e pode aí realizar a distribuição dela para a população. Então esse é um processo longo, tá? E não acontece de maneira apressada, a gente não consegue desenvolver vacinas de um dia para a noite, né? Diferente dos medicamentos alopáticos que você consegue manipular as substâncias, os princípios ativos para direcionar para as respostas específicas, com a vacina é diferente. Com a vacina você depende de uma série de fatores, tais como a receptividade da população também. Você depende de voluntários. E falar em voluntários, existem três momentos, né? Três formas de você conduzir a testagem em humanos. Bom, a primeira é quando você pega pessoas de um pequeno grupo de humanos. O primeiro momento que você testa a vacina em humanos, você conta um pequeno grupo, que é aquele momento que eu falei anteriormente a vocês sobre testar a resposta imune. Então, naquele momento, você usa um grupo pequeno, restrito de pessoas. No segundo momento, você já introduz algumas pessoas com fatores de risco, tais como obesidade, diabetes, problemas respiratórios, e começa a analisar como a vacina se comporta nesse grupo. Bom, e a terceira etapa no grupo de voluntários é quando você testa com centenas de pessoas, mesclando aquelas que têm fatores de risco e as pessoas ditas normais em boas condições de saúde. Então a gente costuma dizer que isso é um teste randomizado, ou seja, que você não sabe quais são as condições daqueles que estão recebendo as vacinas. E também existe a nomenclatura de exame duplo cego, ou seja, você não sabe quem são os indivíduos que estão sendo tratados com quais tipos de vacina, nem eles sabem quais são os testes que estão sendo aplicados ali. Isso visa garantir a maior confiabilidade da metodologia empregada na pesquisa de vacina. Somente após o cumprimento de todas essas etapas, com uma segurança, com confiabilidade, você pode dizer que essa vacina está apta a ser distribuída para a população. Ainda assim, nós temos casos de vacina que, depois de um tempo sendo aplicados, precisaram passar por alguns ajustes. Por isso, a vacina ela nunca deixa de passar por avaliação e de ser observada de acordo com seus efeitos na população. Existem muitos exemplos de doenças que foram consideradas erradicadas, extintas ou controladas graças ao uso da vacina. É o caso da difteria, o tétano, a coqueluche, a paralisia infantil, uma série de doenças, e inclusive até uma das mais recentes foi o caso da ebola. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e enviar para seus amigos, certo? Até a próxima, abraços biológicos.